Imagine-se em um mundo onde o potencial humano não tem limites. Um mundo onde cada sonho pode se transformar em realidade, onde cada obstáculo é uma oportunidade disfarçada e onde a determinação é a moeda de troca pela grandeza. Este é o mundo que aqueles que buscam o verdadeiro sucesso compreendem profundamente. Aqui a jornada começa não com um passo, mas com uma visão clara e incansável. Napoleon Hill nos ensinou que o primeiro passo rumo ao sucesso é a clareza mental. Não se trata apenas de ter objetivos, mas de vê-los com uma nitidez cristalina. Assim como Edison visualizou a luz antes de iluminar o mundo, cada um de nós deve moldar nossos sonhos com uma intensidade que queime no cerne de nossa existência. A visão é o alicerce sobre o qual construímos nossas fortunas, nossas vidas, nossos legados. A mentalidade de um visionário não é apenas a capacidade de ver além do horizonte presente, mas a coragem de agir apesar do medo, de persistir apesar do fracasso. Nossos heróis modernos, como Musk e Jobs, não apenas sonharam, mas agiram com uma convicção que desafiou o status quo. Eles não esperaram permissão para inovar. Eles criaram o futuro com suas próprias mãos. Acredite na sua capacidade de criar, de moldar e de influenciar. Cada célula do seu ser é um campo fértil para a semeadura das ideias que mudarão o mundo. Não se contente em sonhar pequeno quando você tem o poder de sonhar grande. Seja ousado em suas aspirações, pois é na audácia que os destinos são forjados. A visão e a mentalidade seriam apenas devaneios se não fossem sustentadas pela disciplina implacável. Como Carnegie e Ford antes de nós, entendemos que o sucesso não é um evento, mas um hábito. É a rotina diária de pequenos passos em direção a grandes metas que nos define. Disciplina não é apenas a habilidade de dizer sim ao que importa. É também a coragem de dizer não ao que desvia nosso caminho. A jornada rumo ao sucesso exige sacrifícios, mas esses sacrifícios não são em vão. Cada renúncia é um investimento no seu futuro, um compromisso com a visão que você abraça com todo o seu ser. Seja mestre de suas horas, de seus dias, de sua vida. Em cada momento de decisão, escolha o caminho que o leva mais perto de sua visão. Assim como os grandes titãs da história enfrentaram tempestades, nós também somos testados pela adversidade. A resiliência não é apenas a capacidade de resistir, mas de prosperar no caos. Como Buffett nos ensinou, as crises não são obstáculos, mas oportunidades disfarçadas. Em cada revés, há uma lição a ser aprendida, uma força a ser descoberta. Permita-se falhar, mas nunca se permita desistir. Cada tropeço é uma pedra no caminho para o sucesso, uma história que molda sua jornada. Seja flexível como o bambu, que se curva diante das tempestades mais fortes e emerge ainda mais forte. A resiliência é a marca dos verdadeiros campeões, daqueles que não apenas sobrevivem, mas prosperam no jogo da vida. Você já parou para pensar por que alguns se levantam depois de cada queda com ainda mais força, enquanto outros permanecem no chão, lamentando a sorte? A resposta está no poder da decisão interior. Não se trata das circunstâncias, mas do que você decide fazer com elas. Abraham Lincoln nasceu em uma cabana de madeira, perdeu sua mãe aos 9 anos, fracassou inúmeras vezes na política e nos negócios, mas em nenhum momento ele permitiu que suas derrotas definissem seu destino. Ele se recusou a ser uma vítima. E você também pode, porque o fracasso é inevitável. A dor é inevitável. A dúvida, a solidão, o cansaço, tudo isso virá. Mas sabe o que é opcional? Desistir. Isso sim, é uma escolha. A verdade nua e crua que poucos têm coragem de encarar é que a maioria nunca alcança o sucesso não porque não pode, mas porque desiste cedo demais. Porque para ser bem-sucedido, você precisa estar disposto a morrer para a antiga versão de si mesmo. Precisa matar o conformismo, o medo, a procrastinação, e isso dói, mas é uma dor sagrada. É a dor da metamorfose. Da mesma forma que a lagarta precisa ser despedaçada por dentro para se tornar borboleta, você também precisa se desmontar e se reconstruir. E a chave para isso é ação ininterrupta, disciplinada e intencional. Veja Howard Schultz.
Cresceu num bairro pobre do Brooklyn, viu o pai ser humilhado após se machucar e perder o emprego. Aquilo marcou a alma dele, e em vez de se tornar mais um número, ele decidiu criar uma empresa que tratasse os funcionários com dignidade. Assim nasceu a Starbucks. Você entende? O combustível do sucesso muitas vezes nasce da dor, do trauma, daquilo que queimaria qualquer um por dentro, mas que em alguns acende uma chama. E essa chama, quando direcionada com clareza e propósito, torna-se um farol, um guia inabalável mesmo nas noites mais escuras. Porque sucesso não é um acidente, é uma construção consciente, feita tijolo por tijolo, mesmo quando não há aplausos, nem garantias, especialmente quando não há aplausos. É por isso que a clareza é tão essencial. Clareza é poder. Clareza é saber o que você quer com tanta convicção que nenhuma crítica ou contratempo o faz hesitar. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. Sim, o homem que criou um império de imaginação foi rejeitado por falta de visão. E o que ele fez? Persistiu, refinou, criou. Porque ele via o que ninguém via. Ele acreditava quando ninguém mais acreditava. Isso é clareza. Isso é fé. Isso é visão. Mas visão sem ação é apenas ilusão. O universo não recompensa intenção. Ele recompensa movimento, decisão, comprometimento. Se você quer os frutos, tem que estar disposto a sujar as mãos no solo. Tem que fazer o que é necessário, mesmo quando ninguém está olhando. Tem que continuar cavando, mesmo quando só há rocha e cansaço à frente. É aqui que os fracos param, e os grandes continuam. Steve Jobs voltou à Apple após ser expulso da própria empresa. Ele tinha tudo para desaparecer, mas ele voltou com fome, voltou com fogo, porque o sucesso não era o destino, era o modo de viver. Era a obsessão em criar algo que deixasse o mundo diferente de como ele encontrou. Essa obsessão criativa, essa negação absoluta da mediocridade, é o que diferencia os comuns dos extraordinários. E a única forma de cultivar essa chama dentro de você é conectando-se com seu propósito maior. Dinheiro, fama, status, tudo isso pode até motivar por um tempo, mas não sustenta uma jornada de longo prazo. O que sustenta é significado, é missão. É saber que você está construindo algo que ecoará além da sua existência. O Coronel Sanders, aos 65 anos com um avental sujo, batendo de porta em porta com uma receita de frango. 1009 nãos antes do primeiro sim. Sabe o que fez ele continuar? Não foi a busca por dinheiro. Foi a certeza de que ele tinha algo valioso nas mãos. Algo que o mundo precisava conhecer. E ele não ia morrer com isso trancado dentro dele. O verdadeiro sucesso não é sobre conquistar, é sobre compartilhar. É sobre transformar o mundo ao seu redor através daquilo que só você pode oferecer. E você, o que está esperando? Que alguém o descubra? Que um sinal caia do céu? Que a vida facilite? Pare. A vida não facilita para ninguém, mas ela recompensa brutalmente aqueles que ousam jogar o jogo com tudo que têm. Com sangue nos olhos, com suor na testa, com verdade no coração. Aqueles que acordam antes do sol, que sacrificam o prazer do agora pelo orgulho do depois. Porque sucesso é acordar todo dia e fazer o que precisa ser feito mesmo sem vontade. É dizer não ao conforto, não às distrações, não às desculpas. É repetir, 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 até que aquilo que parecia impossível se torne inevitável. Thomas Edison falhou 10.000 vezes antes de criar a lâmpada. 10.000. Você consegue imaginar a quantidade de vozes que devem ter dito: desista, você está perdendo tempo, isso nunca vai funcionar. Mas ele sabia, ele via, ele acreditava. E quando perguntaram se ele não se frustrava com tantas falhas, ele respondeu: eu não falhei, apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Esse é o segredo. O sucesso não está na ausência de falhas. Ele vive na persistência implacável apesar delas. Ele floresce quando você para de perguntar quando vai acontecer e começa a se perguntar quantas vezes mais estou disposto a tentar. Não existe mágica,
Não existe fórmula rápida, existe trabalho, existe foco, existe fé inabalável, existe repetição exaustiva, existe um compromisso solene com a sua própria grandeza. E se você ainda está aqui ouvindo isso, é porque lá no fundo, você sabe que nasceu para mais, que não foi feito para a rotina sem brilho, para o salário limitado, para os sonhos adiados. Você sabe que existe algo dentro de você que grita, que pulsa, que implora por uma chance de explodir para o mundo. Esse algo é o seu gênio interior, sua centelha divina, seu legado ainda não escrito. E o mundo está esperando por ele. Você está esperando por um sinal? Ele está aqui, você está esperando por permissão? Já tem. Você está esperando por perfeição? Vai esperar para sempre. Porque a perfeição é uma desculpa disfarçada. É a máscara da covardia. Enquanto você aperfeiçoa, outro age. Enquanto você planeja, outro já construiu. Enquanto você sonha, outro já está vivendo o que você queria viver. Essa é a verdade que poucos têm coragem de engolir. A vida não dá tempo, ela tira. Você não está ficando mais novo. Seu tempo está sendo devorado agora, nesse exato instante. E cada segundo que você hesita, duvida ou adia, é um segundo a menos de legado. Você pode perder dinheiro e ganhar de novo. Pode perder uma casa e construir outra. Mas tempo, quando ele vai rasgando, vai sem deixar vestígio. É por isso que os que vencem não são apenas disciplinados, são impacientes com a mediocridade. Eles não esperam por uma segunda-feira. Eles não esperam o momento certo. Eles criam um momento. Fabricam o próprio destino com as mãos sujas de trabalho e o coração explodindo de intenção. E quando a tempestade chega, e ela sempre chega, eles não recuam, eles se adaptam, eles dobram sem quebrar. Porque eles entenderam um princípio sagrado. Os fortes não são os que resistem, mas os que se transformam. Veja a história de Oprah Winfrey. Violência, abuso, rejeição, racismo. Tudo isso poderia tê-la definido. Mas ela escolheu reescrever seu destino com as próprias mãos. Fez da dor um degrau. Fez da vergonha uma ponte. Ela se reinventou, se reconstruiu, se revelou. E você também pode. Porque adaptabilidade não é uma técnica. É uma filosofia de vida. É entender que o mundo muda, as regras mudam, o cenário muda. Mas você continua em movimento. Enquanto a maioria congela, você ajusta a rota. Enquanto os outros lamentam, você age. É por isso que os maiores não são os mais inteligentes, são os mais maleáveis. E como eles fazem isso? Eles têm uma arma secreta, aprendizado contínuo. Sabe qual é o erro fatal de quem fracassa? É achar que já sabe o suficiente. É parar de crescer, de questionar, de buscar. O verdadeiro mestre é, acima de tudo, um eterno aprendiz. E isso não é clichê. Isso é lei da realidade. Bill Gates, Elon Musk, Warren Buffett, todos eles leem, estudam, absorvem conhecimento como se a vida dependesse disso. Porque depende. Conhecimento não é luxo, é sobrevivência, é poder, é vantagem, é o que separa quem repete o passado de quem constrói o futuro. Você quer vencer? Então se torne um aluno voraz da vida. Leia o que ninguém lê. Estude o que ninguém tem paciência de estudar. Aprenda com quem já fez. Mas, acima de tudo, aprenda com seus próprios erros. Cada tombo tem uma lição. Cada queda, um código escondido. Quem tem olhos para ver, enxerga. Quem tem humildade para aprender, evolui. Mas não pare aí. Porque conhecimento sem espírito é apenas técnica. Sucesso sem alma é vazio. Riqueza sem propósito é miséria disfarçada. É por isso que os verdadeiramente grandes cultivam algo ainda mais profundo. Gratidão. Parece simples, mas é revolucionário. Porque a gratidão não é apenas um sentimento. É uma lente, uma forma de ver o mundo. Você pode ter 1 milhão no banco e viver como se fosse miserável. Pode ter tudo e se sentir vazio. Mas quando você cultiva gratidão, verdadeira, crua, radical, você acessa um nível de consciência onde o sucesso deixa de ser uma obsessão e se torna consequência. Você começa a ver oportunidade onde antes via escassez, começa a sentir poder onde antes via limitação.
porque a gratidão desloca seu foco do que falta para o que já existe. E a partir daí, você constrói com o que tem, não com o que gostaria de ter. O segredo é simples. Quem é grato pelo pouco, recebe o muito. Quem honra o presente, está pronto para o futuro. E quando essa gratidão se une com disciplina, ação, clareza e aprendizado, você se torna imparável. Mas ainda falta uma última peça, a mais esquecida, a mais poderosa, a que realmente define os imortais: autotranscendência. Sim, chega um momento da jornada em que o sucesso não é mais sobre você. Não é mais sobre provar nada. Não é mais sobre conquistar algo externo. É sobre se tornar um canal de transformação, de impacto, de legado. É quando você entende que o propósito final do sucesso é tocar outras vidas, elevar outros ao seu redor, plantar sementes que florescem mesmo quando você não estiver mais aqui. Martin Luther King, Nikola Tesla, Mandela, Malala, Gandhi, Jobs, todos eles entenderam isso. O sucesso verdadeiro é coletivo, é eterno. É quando você transcende o ego, a vaidade, a necessidade de aplauso e começa a operar num nível mais alto, o nível do serviço. E quando você chega aí, nada pode te parar. Porque agora você não está mais lutando por si, está lutando por todos aqueles que ainda não despertaram. Está lutando por algo maior, por um mundo melhor, por um legado indestrutível. E é aí que o universo conspira, a sorte muda, as portas se abrem, os recursos vêm, porque agora você não é mais só um sonhador. Você se tornou um agente da mudança. Você sente isso? Esse calor no peito, essa vontade de se levantar agora mesmo e fazer alguma coisa, essa urgência no coração, isso é seu eu verdadeiro acordando. É a centelha da grandeza explodindo. E agora que você viu, agora que você sabe, você tem duas escolhas: fechar os olhos e voltar à rotina, ou abrir as asas e voar direto rumo ao impossível. A decisão é sua. O mundo está esperando. Você ainda está aí? Então escute com atenção, porque isso pode mudar tudo. A maioria das pessoas vive como se fosse eterna, como se tivesse tempo sobrando. Mas você sabe, no fundo, que isso é mentira. Você sente. Você sabe que há um relógio invisível correndo atrás de você e ele não para. Não por você, não por ninguém. É por isso que você precisa decidir agora. Você vai ser mais um na multidão, ou vai ser aquele que eles vão lembrar? Você vai passar seus dias preso em desculpas, ou vai finalmente romper a casca e revelar quem nasceu para ser? Você acha mesmo que os grandes esperaram se sentirem prontos? O que você acha que Steve Jobs fez quando foi demitido da própria empresa? Chorou? Talvez. Mas depois ele voltou mais perigoso do que nunca, mais criativo, mais ousado, mais focado, porque a dor o refinou, a queda o poliu, a rejeição o tornou letal. Você acha que Walt Disney desistiu quando disseram que ele não tinha imaginação suficiente? Ele usou isso como combustível. Construiu um império com a alma de uma criança e a coragem de um leão. Transformou rejeição em parque temático, crítica em desenho animado, fracasso em fantasia. E você? Você vai continuar preso ao medo de não ser bom o bastante? Preso ao medo de falhar? Preso ao que os outros vão pensar? Então preste atenção. A única coisa entre você e a vida dos seus sonhos é a coragem de começar. Você não precisa de mais diplomas. Você não precisa de mais seguidores. Você não precisa de mais aprovação. Você precisa de uma decisão. Uma só. Uma decisão radical, definitiva, inegociável. Que você vai fazer o que precisa ser feito, com ou sem vontade, com ou sem permissão, com ou sem garantias. Porque essa é a verdade sobre o sucesso, o segredo dos milionários. Eles não são mágicos, eles não são especiais, eles são decididos. Eles decidiram pagar o preço, decidiram agir mesmo com medo, decidiram ser imparáveis. E o que eles têm, você também tem. O mesmo cérebro, o mesmo corpo, o mesmo tempo. O que muda é o nível da sua decisão.
o seu comprometimento. Sabe o que ninguém te diz? O sucesso não exige que você seja perfeito, só exige que você nunca desista. Você vai errar, vai cair, vai se frustrar, mas cada queda é um passo, cada erro é um mestre, cada dificuldade é um teste de fogo para revelar quem está pronto para o trono. Se você está ouvindo isso agora, é porque alguma parte sua sabe que nasceu para mais, sabe que foi chamado para construir algo grandioso, sabe que dentro de você há algo tão poderoso, tão incandescente, que se for liberado pode mudar tudo. Então libere, sem pedir desculpas, sem esconder sua luz, sem abaixar sua voz para caber em lugares pequenos demais para o seu espírito. A vida não vai esperar. O mundo precisa de você agora, não da sua versão com medo, não da sua versão adiada, mas da sua versão autêntica, ousada e completa. Você tem fogo nos olhos, tem propósito nas veias, tem um destino batendo na porta da sua alma. E agora? Agora é hora de responder. Levante-se, olhe para o espelho com a certeza de quem nasceu para vencer. Coloque o coração na linha, dê o primeiro passo, e depois o segundo, e depois o terceiro, até que andar se torne correr, e correr se torne voar. E um dia, em breve, você vai olhar para trás e perceber: eu mudei tudo, eu rompi, eu venci. E o mundo vai confirmar, vai aplaudir, vai se inspirar, porque alguém teve coragem de viver aquilo que todos apenas sonham. E esse alguém é você. Você não veio aqui por acaso. Você nasceu para incendiar essa realidade com a sua grandeza. Agora, vai lá e acenda o mundo.